Doutor Jorge, é com você. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa live e vamos falar sobre audiências virtuais nos juizados especial, né? E temos aí a presença, com muita honra, temos a nossa Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de apresentar nosso presidente, doutor Fabiano Pascoal, presidente da OAB de Macaé. Muito obrigado, doutor Fabiano, pela sua presença aí. A Comissão de Direitos Humanos agradece, tá? E a nossa palestrante da noite, com muita honra, tenho o prazer de apresentar a doutora Roberta Ramos, professora, pós-graduada, a gente já conhece, uma mestra em Direito, com certeza os colegas advogados e advogados nessa noite vão aprenderem muito, né? E vão, na realidade, com essa live, se beneficiar de todas as maneiras, porque a doutora Roberta realmente é uma palestrante excelente, a gente sempre aprende com ela, os colegas, né? A gente sempre troca conversas, informações, né? Muito obrigado, doutora Roberta. Obrigada aí pela apresentação, doutor Jorge. Boa noite, doutor Fabiano. Uma honra estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Bom, depois dessa apresentação, eu não tenho muito o que falar mais, né, doutora Roberta, doutor Jorge, mas, enfim, parabenizar aqui a doutora Roberta por ter vindo realmente, ainda que virtualmente, mais uma vez, a Macaé. Eu acho, se não me engano, que é a terceira ou quarta vez, enfim, sempre receptiva aos convites aqui da Comissão de Direitos Humanos, a pessoa do colega doutor Jorge Macilo. Enfim, a doutora Roberta já dispensa comentário pela sua capacidade, enfim, pelo seu profissionalismo, e não há como não agradecer por estar hoje aqui falando desse tão importante tema em nossa subseção para os nossos ouvintes. Então, sem mais delongas, doutora Roberta, a audiência virtual no juizado, introduzido pela essa recente lei, às vezes a pessoa está confundindo com a lei da Covid, que é uma lei, que na verdade não é nem uma lei, é uma resolução do CNJ, temporária para o período da Covid, enquanto que no juizado é uma lei, que não tem nada a ver com o período da Covid, e tem as suas, obviamente, peculiaridades. Então, obviamente que vão ter, a doutora vai abordar isso com muito maestria, qual o sistema que usa, se eu faltar o dia de conciliação, se vai ter revelia, se não vai, o que acontece se a minha internet cair, se a minha energia cair, enfim. Eu tenho certeza que a doutora vai discorrer com maestria aí esse tema muito importante e satisfazer com exaustão aqui os nossos ouvintes. Nesse momento, estou vendo aqui, já tem aqui 23 pessoas ao vivo já querendo ouvir a doutora Roberta. Muito prazer. Fica à vontade, senhora. Obrigada, doutor Fabiano. Pois é, doutor Fabiano, o que a gente tem vivido, né, uma situação atípica para todo mundo, esse momento de pandemia, de isolamento, né, social, a advocacia, vou falar sobre a advocacia, apesar da gente saber que todas as profissões estão se reinventando, mas a gente vai falar aqui da advocacia porque é o nosso cenário, é aquilo que a gente está vivenciando todos os dias, e o que eu tenho visto é que os advogados eles estão vivendo uma era que talvez a gente só fosse viver daqui a alguns anos. Então, o que eu percebo é o seguinte, eu sou super a favor das questões, né, dessa padronização tecnológica que a gente está vivendo, eu acho que isso contribui, sim, para o exercício da nossa profissão, mas a questão é o seguinte, a gente acelerou um processo, o que a pandemia fez foi acelerar esse processo que a gente iria viver daqui a alguns anos. Então, assim, a gente tem aí alguns aspectos que estão normatizados pela resolução do CNJ. Desde março, a gente vem seguindo aí o comando, né, do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais eles vêm contribuindo aí com essa regulamentação. E, ao contrário, né, do que muitos pensam, a alteração na Lei 9.099, ela não é uma alteração temporária. Ela é uma alteração definitiva. Inclusive, assim, eu tenho que destacar que o projeto de lei ele foi feito pelo professor, né, Luiz Flávio Gomes, foi uma grande para a gente, tanto no saudoso Luiz Flávio Gomes. Fiz muito curso daquele FG. Tenho certeza que o doutor Jorge também deve ter feito vários cursos lá também.
Para os cursos, excelente. Pois é. Ele contribuiu demais para o cenário jurídico e também como parlamentar, né? O nosso parlamento também perdeu um grande representante e o projeto de lei de autoria dele, que já tramitava, né? Então, quando chegou agora em 2020, acabou que essa legislação ela foi aprovada num cenário, né, pandêmico, e aí as pessoas acabaram confundindo as situações. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente estiver atuando em série de juizados especiais, essa regra das audiências virtuais, ela é uma legislação definitiva, ela veio para ficar. Ali, uma questão de regulamentação por parte de um conselho, né, do Conselho Nacional de Justiça. A gente tem aqui realmente uma legislação que deve ser seguida. E aí, várias questões devem ser ponderadas aqui, sabe, doutor Fabiano? E a gente não pode fechar os olhos para as dificuldades que a gente encontra. E aí, em que pese, né, a gente está falando de uma lei federal, que isso alcança todos os tribunais do nosso país, a gente tem que lembrar que as realidades, elas são diferentes. Então, assim, como que vai funcionar? O que a lei prevê, né? A lei que a gente está comentando aqui é a Lei 13.994 de 2020. Então, repetindo aí, para quem tiver no papel e caneta na mão, Lei 13.994 de 2020, que alterou os artigos 22 e 23 da Lei 9.099. Qual foi o objetivo? Possibilitar uma audiência de conciliação não presencial, ou seja, uma audiência virtual. Então, aqui, a audiência ela é de conciliação. E aí eu queria chamar a atenção aqui, doutor Jorge e doutor Fabiano, porque a gente tem que se adequar a cada realidade. E é uma crítica que eu faço, e uma coisa que eu acho que vários advogados eles acabam também caindo nesse cenário, é o seguinte: juizado especial, em cada comarca, funciona de uma forma diferente. Então, por vezes, eu posso ligar para o doutor Fabiano e perguntar: doutor Fabiano, como é que funciona aí o juizado de Macaé? A lei é o Código de Processo Civil do Juizado. Pois se eu distribuo a minha petição inicial no juizado especial, eu já saio dali com uma audiência marcada. Mas essa audiência é a de conciliação ou é uma audiência de conciliação, instrução e julgamento? Exatamente. Em Macaé é conciliação. Pois é. Aqui em Rio das Ostras também, conciliação. A gente... Normalmente, aqui se marca a CIJ, que é a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, quando a parte vai para essa audiência, ela já vai ciente o quê? Que ela tem que fazer o quê? Produção de provas. Isso. Então, o que a gente tem que separar aqui, doutor Fabiano, é o seguinte, que a lei, ela fala de conciliação. Ela fala de conciliação. E aqui, ela não está tratando da instrução e julgamento. Então, é um ponto aí que nós, advogados, temos que estar cientes. Por quê? Porque, apesar do juizado não exigir a presença do advogado, né, para causas com teto de salário mínimo, então a gente tem que lembrar, até 20 salários mínimos, a parte pode ir lá e fazer a sua petição, seja pelo núcleo de primeiro atendimento lá do fórum, né, o NADAC, ou seja, de repente, por meio de uma universidade que seja conveniada. Enfim, ela pode pegar a sua própria petição e ingressar no Poder Judiciário. E aí eu ressalto, é uma coisa que a gente tem que enaltecer do juizado, que o juizado foi uma grande resposta das ondas regulatórias de acesso à justiça. E hoje... Inclusive, tem até uma estatística, doutor Fabiano, do número de processos que aumentou no Poder Judiciário depois que teve a criação da Lei 9.099, que foi a criação dos juizados especiais cíveis, mas a gente não pode esquecer que nós temos um microsistema de juizados, que é juizados de fazenda pública e os juizados federais. Então, nós temos aqui 3 legislações que trabalham no âmbito de juizados especiais, tá? Mas a Lei 9.099, ela aumentou substancialmente o número de processos no Poder Judiciário. Por quê? Porque até 20 salários eu não preciso de advogado. Então, se eu tenho um problema, não preciso pagar custas por isso, ingresso no Poder Judiciário.
Agora, se eu tenho uma causa que seja superior, aí sim, necessariamente, eu preciso da presença do advogado. E aí vamos considerar a nossa participação. Quando nós temos, numa situação fora pandemia, eu vejo, doutor Jorge, essa audiência de conciliação virtual muito importante para a nossa atividade. Sim. Por quê? Você tira aí o seu deslocamento, por vezes você tem uma espera muito grande no fórum para realizar uma audiência. E aí eu chamo a atenção o seguinte, você às vezes vai para uma audiência para chegar lá e o conciliador perguntar, tem acordo? E o réu falar o quê? Não. Então a gente já vai para uma audiência que não tem nada. Porque E não... aí, por vezes, eu enxergo isso no pós-pandemia como uma situação muito positiva dentro da democracia. Agora, eu tenho que ressaltar aqui que nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Eu não estou tendo contato com os meus clientes, exceto, até porque a minha área de atuação demanda questões urgentes, mas que eu posso resolver por meio documental, por meio de uma videoconferência. Eu sei que tem outros advogados criminais e tudo mais que é diferente a situação. Mas, numa situação de pandemia, a gente tem que levar em consideração aqui a situação da parte. Porque se eu não estiver na pandemia, eu posso oferecer o quê? O meu escritório, eu posso ir na OAB e posso ter ali no meu ambiente compartilhado para estar realizando a audiência, usando o computador, usando o telefone, usando uma conexão segura. Agora, se eu estou num cenário de pandemia, eu tenho que me importar com as condições das partes. Então, assim, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que as partes precisam ter uma boa conexão, e aí eu tenho que destacar isso, doutor Fabiano e doutor Jorge, que ter uma boa conexão é diferente de você ter os equipamentos próprios. Exatamente. Existe um estudo tecnológico que, para você ter acesso ao programa das audiências virtuais, a sua conexão tem que ser de 100 a 200 megabytes para cima. Para ter uma boa qualidade, né, doutor Roberto? Porque a qualidade é fundamental. Aproveitando aqui, queria agradecer, que eu não vejo há muito tempo, a doutora Lívia Ávila. Muito obrigado aí. Doutora Lívia. Uma boa noite. Queria agradecer também a presença do meu irmão, Flávio Costa, candidato... Seu irmão? Olha! Flávio Costa, candidato aí às próximas eleições do Vasco aí, a presidência lá do Vasco, montando uma chapa lá. Tá? Um abraço, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua presença, viu? E é isso, doutora Roberta. Realmente, o que a doutora está falando aí é muito importante dizer. Não adianta, se você não tiver também uma internet de boa qualidade no seu escritório, até para você fazer uma audiência virtual, você vai comprometer, né, a qualidade do serviço e o seu trabalho também junto ao cliente. Então, essa parte da internet aí é importante ali falar em relação a isso, não é verdade? Porque o juizado especial, ele atende muito o pobre. E o pobre, né, que até 20 salários mínimos precisa de advogado, o pobre, ele, na realidade, às vezes não tem condições de ter uma boa internet. Isso aí que a doutora falou, está perfeito. Doutora Roberto, deixa eu só perguntar, desculpa, só fazer uma pergunta, doutora. A doutora falou uma questão ali, porque nós estamos falando aqui nesse momento aqui para 42 pessoas e eu não tenho como distinguir se todo mundo aqui é advogado. Então, partindo do princípio que pode ser que tenha alguém que não é advogado aqui, também dando boa noite também, estou vendo aqui meu amigo Carlos Roberto, lá de Quissamã, nosso delegado aqui da OAB, está mandando um abraço aqui também. A lei, na verdade, que possibilitou então, por videoconferência no juizado, ela é na fase de conciliação. Mas a doutora falou que lá em Araruama marca-se a audiência de conciliação-instrução. Então, nessa hipótese que a audiência é una, diferentemente de Quissamã, que o amigo Robertinho colocou aqui, Macaé Rio das Ostras, como é que fica nessa hipótese, se a parte faltar? Então, na realidade, doutor Fabiano, o que acontece? A gente vai precisar de uma regulamentação dos tribunais em relação a isso, porque a lei... sim. Agora sim. Por isso que a minha primeira fala foi em relação à crítica que eu faço à ausência de uniformização dos juizados. Porque o que não dá é cada comarca funcionar do jeito que achar melhor.
Perfeito, perfeito. E aí, eu até trago uma informação para vocês, o seguinte, que a tendência a partir de agora, doutor Fabiano, é que os advogados tenham liberdade para advogar em qualquer lugar do Brasil. As audiências virtuais vão oportunizar isso. Então, assim, eu não posso ser surpreendida com o juizado especial, por exemplo, de São Paulo, que funciona de um jeito totalmente diferente. Eu falei São Paulo, mas, assim, eu posso pensar em Macaé. Eu aqui de Araruama fazendo uma audiência virtual e um processo de Macaé. Isso é totalmente diferente daquilo que eu estou acostumada aqui em Araruama. E aí a necessidade de quê? Na prática, das partes, que eu digo assim, dos sujeitos processuais, respeitarem um procedimento que seja uniformizado. A gente tem uma legislação para isso. Então, assim, e isso, na verdade, é uma questão que afeta Defensoria Pública, afeta os advogados, afeta as partes. Então, assim, por exemplo, num cenário, o doutor Jorge falou que muitas pessoas hipossuficientes vão até o juizado, né, para demandar. E aí eu chamo a atenção o seguinte, imagine, doutor Jorge, numa situação de defensoria pública, onde ali o defensor ele não tem o contato com a parte. Ali existe uma impessoalidade, né? Ele tem milhões de processos para ele atender. Imagine a situação dele ter que programar a parte para ter o acesso remoto para participar de uma audiência. Fica difícil. Aí então, a gente, respondendo aí a pergunta, doutor Fabiano, do colega que fez, o que vai ser necessário, o que eu vejo, né, que vai ser necessário, e eu já conversei com outros especialistas sobre o tema, é que há necessidade de uma uniformização dos juizados especiais. A lei veio, é uma boa ideia? É uma boa ideia, mas a gente precisa ajustar algumas questões. Por quê? Porque quando a lei fala o seguinte, se a parte não comparecer ao ato, o juiz ele vai proferir sentença. Então, a ausência de comparecimento da parte ali gera o quê? Gera uma sentença. O juiz já vai direto para a sentença. Doutora Roberta, o doutor Flávio Costa, o benemérito do Vasco, está fazendo uma pergunta aqui para a gente interagindo, né? Aí ele está falando o seguinte, o desembargador Cavalieri ensina que o juizado especial tem que ser célere, mas não é o que acontece. E o que você entende dessa morosidade nos processos da região? Essa pergunta, no caso, eu vou responder, mas eu gostaria que a doutora Roberta falasse também, porque, na realidade, existe o princípio da celeridade processual, né? Só que a demanda dos processos, às vezes, é muito grande e não consegue atingir o objetivo dessa celeridade. Então, concordo com o desembargador Cavalieri, tá? Que falou em relação a isso aí, em gênero, número e grau. Só que, infelizmente, hoje nós temos no juizado, doutora Roberta, uma estimativa aí de mais de 100 mil processos no Brasil correndo, então não tem como ter essa celeridade, justamente por ser até o juizado, a pessoa não paga até 20 salários mínimos, não precisa pagar, então a demanda é muito grande. Não é verdade, doutora Roberta? O que você também fala em relação a essa pergunta do doutor Flávio Costa? Doutor Flávio, a questão é a seguinte, a celeridade, ela faz parte até dos princípios que norteiam o juizado, está previsto na lei. Ali a gente tem uma lei que tem que ser, ela preza pela informalidade, pela oralidade, são princípios que devem ser reunidos na hora de você processar uma causa pelo rito dos juizados especiais. A grande questão é o seguinte, o que eu vejo, né, é que existe uma grande demanda dentro dos juizados. Além da grande demanda, existe uma falta de análise casuística de determinados processos juizados. Então, assim, eu volto a dizer, a conciliação, se a gente for olhar a figura do conciliador, o papel do conciliador não é chegar numa audiência e perguntar, tem acordo? E a pessoa responder que não. Esse não é o papel do conciliador. É verdade. É o que mais acontece. Exatamente. É o que mais acontece. O conciliador, ele tem que ter uma preparação técnica para fazer o quê? Para estimular as partes a chegarem a um consenso. Então, o que eu percebo é que é o seguinte,
A violação da celeridade, ela ocorre por quê? Por falha no próprio procedimento. Se a pessoa está litigando, aí a gente vai até lembrar aqui das lições lá de Carnelucci, quando a gente fala de lide, né? Se a pessoa está litigando, a tendência é ela chegar na audiência o quê? Eu não quero acordo, eu quero que o juiz decida por mim. Porque vamos imaginar numa causa consumerista. Por vezes, a causa de direito do consumidor, a parte às vezes já tentou solucionar com o fornecedor, o consumidor já tentou solucionar e não conseguiu. Você acha que numa audiência ela está apta a solucionar? Ela já vai para lá sabendo o quê? Não vai ter nada. Não Agora, vai ter se a nada. gente tem um profissional, que é o conciliador, que exerce a sua função da forma que a lei determina, o que eu posso esperar? Eu posso esperar que o meu processo encerre o quê? Naquele momento. Então, eu percebo, doutor Fabiano, doutor Jorge, que a violação da celeridade processual ela ocorre pelo próprio descumprimento do procedimento do juizado, que deveria, sim, ser simples. Tá? Correto. Então, Está respondido aí, doutor Flávio, a sua pergunta. Nós respondemos aí. Queria agradecer a presença da nossa doutora Michele Mansur. Doutora Michele Mansur, de Rio das Ostras. Presidente de Rio das Ostras. Hoje ela está licenciada, né? Sim. Ela está vindo candidata aí a vereadora. Nossa amiga doutora Michele Mansur. Muito obrigado pela sua presença, doutora Michele. Tá? Estamos juntos. Doutora Roberta, tem uma pergunta aqui da doutora Carla Tomás. Boa noite. E ela diz aqui, as partes eventuais testemunhas podem estar junto no escritório do advogado durante a audiência? Boa pergunta da doutora Carla. O que acontece? Como eu estava falando, essa audiência, em regra, é audiência de conciliação. Né? Então, a gente tem ali a figura das partes para realizarem o consenso. Então, vamos aguardar pronunciamentos, né, dos tribunais, uma resolução, quem sabe, mas, em regra, nessa audiência, doutora Carla, não precisa estar as testemunhas. As testemunhas devem comparecer, e aí, independente de intimação, conforme a lei já prevê, na audiência de instrução e julgamento, ou na famosa ACJ que acontece aqui em Araruama. Tem tempo que eu não ouvi essa expressão. É verdade. É forte. Está respondido, então, para a doutora Carla Tomás. O doutor Carlos Roberto está dizendo aqui que ele foi conciliador no Fórum de Macaé e fez um curso com o doutor André Brito, um grande juiz, está no Rio de Janeiro atualmente, doutor André Brito. Grande abraço, doutor André Brito. Grande abraço para você. Então, assim, realmente, essa qualificação, o doutor Carlos estava falando, é essencial você ter uma formação para você conciliar. É essencial. Quantas demandas vão ser encerradas se o conciliador tiver uma boa preparação? Né? Então, isso é um ponto muito importante. Outra questão que eu queria comentar aqui, se vocês me permitirem, é que a gente está falando da lei dos juizados especiais, mas como a gente está no cenário de pandemia, doutor Fabiano, até falei no início, a gente está sofrendo várias transformações, né? Então, eu não duvido que os juizados especiais agora estejam no cenário experimental para que isso seja aplicado definitivamente no procedimento comum do Código de Processo Civil. Eu não duvido disso. A gente percebe que o juizado, normalmente, ele é utilizado aí como um cenário experimental por muitas vezes, né, para ver como vai ser a adaptação ali da sociedade. E aí, com essa questão da pandemia, pode ser que isso seja reforçado, né? Porque dentro dessa questão, nós, advogados, a gente já está se preparando para encarar os recursos, né, tecnológicos. E aí, aquela questão que a gente tem que salientar, até porque a gente está dentro da Casa dos Advogados, é o seguinte: nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Ah, Roberta, mas, poxa, eu tenho aversão à tecnologia, eu ainda sou contra o processo eletrônico. Olha, vamos mudar essa mentalidade, vamos mudar a mentalidade a partir de hoje, vamos encarar uma nova realidade, uma realidade que está sendo aí realmente fomentada pela pandemia. Tá? Então, assim, o que a gente pode esperar é que a OAB nos dê todo o suporte que a gente precisa realmente, que é aquilo que os advogados precisam, né, de orientação e tudo. Até quero parabenizar, doutor Fabiano. Eu entrei no site da Ordem hoje e vi lá
a notícia que a OAB de Macaé proporcionou o curso de audiência. Então, assim, isso é fundamental, né? E, assim, 3 cursos até o momento. Exatamente. Não é só proporcionar o curso, a gente também tem que aderir a isso, né? Tem que ter uma aderência dos advogados em participar e fomentar a qualificação. Então, assim, o juizado veio de forma definitiva, mas a gente também está vivendo um cenário de pandemia que, de acordo com as notícias, a gente não sabe quando vai acabar. Não. Doutora Roberta, eu sempre falo no escritório de advocacia, depois que eu sou advogado, primeiro eu sou contador, técnico de informática, para depois ser advogado, porque hoje em dia, se você não tiver o domínio da informática, tá, realmente fica muito difícil você advogar. Eu conheço colegas, né, da velha guarda, que largaram, infelizmente, a profissão porque não conseguem dominar e fica na mão de estagiário, dependendo de estagiário, isso aqui então é uma dificuldade muito boa. Por isso que a subseção, né, de Macaé e a própria OAB do Rio de Janeiro seccional tem aí planos para darem curso, né, doutor Fabiano? Para ajudar esses advogados que têm dificuldades, como nós todos ainda estamos, inclusive, nos adaptando a essa parte de lives, de audiências virtuais, isso tudo aí, né? Estamos nos adaptando. Eu queria, inclusive, falar que é muito importante, que alguns colegas aí que estão participando, que eu estou vendo, que o atendimento aos advogados vai voltar no dia 13 de julho, tá? No dia 13 de julho, advogado, Ministério Público e Defensoria Pública. E 27, o retorno das audiências. Mas, de preferência, as audiências vão serem virtuais. Então, é muito importante os colegas realmente fazerem curso, atualizarem, porque a tendência é essa. E o retorno dos prazos dos processos físicos no dia 27 de julho. Passar essa informação conforme a resolução do CNJ, né, 318, né, e a sua portaria número 79, do dia 22 de maio de 2020. Só fazer esse adendo aí para os colegas aí. Né? E a doutora Michele Mansur mandando um abraço para a doutora Roberta, a doutora Michele Mansur, viu? Parabenizando. Um abraço. A palestra aí, ela fez palestra em Rio da Rocha também. Sou fã da doutora Michele, uma grande mulher, representa aí com glória a nossa classe aí de advogados, então é muito gratificante ter a senhora aqui com a gente. Não, é dentro da melhor coisa. Doutor Jorge, tem uma pergunta aqui do doutor Rossini aqui, ó. Doutor Rossini, um grande amigo. Ele é nosso, mas tem emprestado em Aruã, mas ele é nosso. Essa pergunta eu vou fazer para a doutora Roberta. Qual a opinião da doutora Roberta quanto à extensão da lei 13.394 de 2020, as audiências de conciliação na Justiça Comum? Então, Rocinho, eu até cheguei a comentar um pouco isso. Eu acho que eu sou a favor, mas eu acho que tem que ter uma regulamentação própria de alteração nesse sentido. Por quê? Porque lá no 334 do CPC, ele já tem uma previsão das audiências de conciliação do artigo 334 ocorrerem de forma virtual. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente nem precisaria da extensão da lei dos juizados, porque o próprio CPC ele já consagra essa ideia. E aí eu queria destacar o seguinte, a audiência da Justiça Comum, né, do procedimento do artigo 334, ela não é uma audiência obrigatória, como acontece na audiência dos juizados, tá? A audiência do 334, ela vai acontecer quando o autor, na petição inicial, indicar expressamente que tem interesse na audiência e o réu, depois de ser citado, ele se manifestar que tem interesse naquela audiência. Existem teses doutrinárias aí que sustentam que quando um não quer, dois não faz, mas tem tese que é com base no princípio, né, da consensualidade, com essas afirmativas que a gente tem lá nas normas fundamentais do Código de Processo Civil, que essa audiência ela deveria acontecer para estimular as partes. Só que eu queria fazer uma exposição prática, porque quando a gente fala para advogado, doutor Fabiano, a gente tem que falar da prática. Né? Não adianta eu falar aqui como eu falo para os meus alunos, porque a gente tem que falar de questões que a gente vive. Então, o que acontece? Se você colocou na petição inicial,
tá? Você, como autor, colocou na petição inicial que você quer a audiência do 334, você tem interesse em conciliar, e o réu se manifesta dizendo que quer audiência, concordam que nós, advogados, nós vamos para a audiência com a ideia de receber uma proposta de acordo? Exatamente. Ele se manifestou dizendo que quer. Tá? Eu concordo. E aí, quando você chega na audiência, você chega para o advogado da outra parte e pergunta: doutor, qual a proposta de acordo, né? Se você tiver pelo autor. E aí ele fala: não tem nenhuma proposta. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte: não façam isso, porque isso é um ato de procrastinação. E muitas das vezes os advogados da parte contrária têm feito isso achando que vão ganhar tempo para apresentar a resposta, que é a contestação. Porque a contestação, quando tem audiência, ela vai ser contada a partir da data da audiência, né? Os 15 dias úteis a partir da data da audiência. Mas o que a gente pode fazer para solucionar? O advogado da parte contrária sabe que a parte contrária não tem acordo. Viu lá na sua petição o telefone ou e-mail do advogado da parte autora e sabe que não tem acordo, mas está com prazo apertado para apresentar a contestação daquela data da citação. Gente, entre em contato com o colega, e a gente tem que ter um ato de cooperação, entender as demandas também do outro. Eu acho que a advocacia precisa de mais empatia, é uma coisa que eu sempre defendo. Entre em contato, façam um acordo, façam um negócio jurídico processual, dizendo que uma calendarização, que aquela contestação será apresentada a partir da data tal. E o artigo 200 do CPC, ele diz que os negócios jurídicos processuais, eles possuem eficácia imediata. A gente não precisa da concordância do juiz sobre o que vai acontecer. Então, assim, o ato de colaboração, ele deriva do próprio modelo de processo civil, que é um modelo cooperativo. Então, todos os sujeitos processuais têm que cooperar entre si. Então, assim, gente, evitem isso. Por quê? Porque isso enche o judiciário de audiências desnecessárias, né? A falta de audiência. Por vezes, o advogado perde o dia inteiro para fazer uma audiência de 5 minutos que não vai dar em nada. Então, assim, quando perceber que não tem acordo, tira a audiência de pauta, peticiona, coloca o artigo 200 do CPC lá para o juiz entender que foi um ato conjunto das partes e faz, de repente, marca para fazer uma calendarização processual, entendeu? Então, assim, é muito importante que as estratégias processuais sejam feitas por ambas as partes. E eu queria só destacar, doutor Fabiano, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente acha que advogar para o réu, a gente tem que procrastinar o processo. E não é assim, sabe? Não é desse jeito. Então, assim, eu queria só destacar porque o Rossini me fez lembrar do artigo 334 do CPC, que trata de um ponto muito importante. Então, assim, eu respondi a pergunta, mas falei mais coisa, tá, gente? E respondeu muito bem, não é isso, doutor? Muito bem. Tá mandando um abraço aqui para a doutora Roberta também, doutor Fabiano, doutora Mônica, doutor Custódio, esposo da doutora Michele Mansur. Muito obrigado pela sua presença também. Está sendo muito boa essa live, viu? O pessoal está gostando muito, mandando um abraço, viu, para a doutora Roberta e para o doutor Fabiano. Fico muito feliz. Posso falar mais? Pode. Fica à vontade. Voltando, então, na audiência do juizado. E aí, então, como eu estava falando do CPC, aí eu falei com vocês sobre a pandemia, né, que a gente está nesse cenário, e aí o doutor Jorge mencionou sobre a resolução do CNJ, que já está regulamentando até a volta dos fóruns. E ele falou que as audiências serão preferencialmente virtuais. E aí eu queria só destacar, esse preferencialmente, gente, deve ser interpretado quando a gente conseguir realizar a audiência. Então, precisa de uma disponibilidade técnica do advogado e também uma disponibilidade técnica das partes, tá? E mesmo que a resolução, doutor Fabiano, não tivesse falado sobre isso, o Código de Processo Civil, ele tem regras tratando sobre esses atos. Eu até separei aqui para vocês anotarem aí, quem quiser, que foi uma experiência prática na minha vida profissional que eu tive. O artigo 223 do Código de Processo Civil, ele fala
que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinará. Então, o que acontece, gente? Mesmo que a gente não tivesse regulamentação do CNJ, do ato normativo 25 do TJ, que fala, né, que a parte não será prejudicada em razão do não comparecimento, esse 223 do CPC, ele também nos garante isso. O que é justa causa? A parte não teve internet, não teve conexão. Se eu conseguir provar isso, tá ali a minha justa causa, o juiz vai me devolver o prazo para praticar aquele ato. Então, independentemente das regulamentações do CNJ, da normatização do TJ, dos outros tribunais, o Código de Processo Civil, que é uma lei federal, ele tem regras para regulamentar essas situações inusitadas. Aí tem o 223 e tem o 198, que eu acho que é um artigo extremamente importante. O 198, ele determina que o Poder Judiciário deve dispor de meios que permitam o jurisdicionado a ter acesso a equipamentos adequados para praticar o ato. Então, se o fórum está fechado, doutor Fabiano, e você afirma para o juiz que a sua testemunha, por exemplo, não tem condições de fazer o acesso à internet, mas mesmo assim o juiz insistir na audiência, que tem que ser preferencialmente virtual, então, por favor, Poder Judiciário, disponha dos meios para que a testemunha tenha acesso. Então, o artigo 198 aí, doutor Fabiano, ele é uma determinação ao órgão do Poder Judiciário, as unidades do Poder Judiciário. Então, o artigo 198 aí é um artigo extremamente importante que a gente tem que conhecer. E é para a vida, tá? A prática de atos. E tem mais um artigo que eu queria citar aqui para vocês, que é o 194. O 194, ele fala que os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação da parte de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções. Então, assim, qual é a plataforma que a gente vai realizar? É determinada plataforma. Então, Poder Judiciário, por favor, nos oriente quanto ao uso dessa plataforma. Dê transparência, dê publicidade para que todos, não só os advogados que possuem a técnica jurídica, mas também as partes do processo, consigam também ter acesso ao Poder Judiciário. Lembrando, gente, que esses artigos, se forem violados, a gente está violando garantias constitucionais. Aí não pode. Constitucionais, que em caso de processo a gente pode até já pré-questionar a matéria para um futuro recurso lá na frente, sabe, com recurso, alguma coisa. Inclusive, doutor Fabiano, lembra, nós fizemos ontem uma live com aquele juiz, eu esqueci o nome dele, que ele falou justamente isso aí que a doutora Roberta está falando, no caso da audiência virtual, que sendo em ambientes separados, lembra? Sim, foi. Né, que a testemunha fique numa sala por causa da pandemia de aglomeração, que não pode, o advogado fica no outro, e você pode, no próprio escritório de advocacia, fazer essa audiência virtual, né, mas, claro, com todas as medidas, né, de proteção, né, com máscara, de afastamento direitinho, e pode sim, doutora Roberta, realmente fazer essa audiência, se a parte não tiver condições, chama para o escritório, a testemunha fica numa sala, o advogado na outra, a parte em outra, e dá para fazer tranquilamente, entendeu? A audiência, em relação a isso aí, ele não se opôs. Teve até uma pergunta, não foi, doutor Fabiano, em relação a isso? Foi sim. Olha, né?
Não, quanto a isso, eu quero só interromper a doutora Roberta. Deixa eu interromper a doutora Roberta numa questão aqui. Antes de mais, quero mandar um abraço também aqui para a doutora Júlia Vera, presidente da OAB de São João de Meriti, assistindo aqui também essa live aqui, conosco aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui, mas eu até pesquisei agora aqui, e eu vi que não é atinente ao nosso tema de hoje. Mas, enfim, fica a encargo da doutora Roberta querer responder ou não. Chegou a pergunta aqui do doutor Alan, querendo que a doutora fale alguma coisa sobre a Lei 14.010 de 2020, que é essa lei, né, que sancionou agora semana passada em relação aí à Covid, mas que está tratando sobre a prescrição e decadência, né, aumentou o prazo lá da questão da abertura do inventário, enfim, o devedor de pensão não pode ser preso mais, vai ficar agora preso domiciliar, uma prisão domiciliar, mas enfim. E ele fez essa pergunta aqui, assim, não é o tema da live, mas está tão interativo que as pessoas estão perguntando tudo. Esse tema, doutor Fabiano, a gente precisa de uma outra live para tratar ele, né? Porque então, doutor Alan, vai ficar para uma próxima live, doutora Roberta, tecer comentário sobre a Lei 14.010 de 2020, que fala sobre a interrupção de prazo, enfim, decadência, em relação a isso também, a questão do Covid. Agora sim, uma outra pergunta aqui em relação à questão do sistema. Doutora Roberta, nessas audiências pela Covid, né, em que o CNJ, lá naquela resolução 318, fala em relação à audiência por videoconferência, diferente da audiência do juizado, que é uma lei federal, ou seja, definitiva, a resolução fala que queda de energia, sinal, tem que ter concordância da parte, enfim, o doutor Jorge pontuou muito bem aqui em relação à parte não estar no mesmo ambiente, sendo recomendável, enfim, em função da pandemia, porque a gente esquece, nós estamos numa pandemia, né, da Covid-19. Em se tratando da audiência, exatamente, em se tratando da audiência de conciliação, né, no juizado, isso não está na lei exatamente, esse requisito igual está lá na questão da resolução. Mas, enfim, pelo que eu entendi, basicamente seriam os mesmos requisitos, não pela lei, mas sim pelo artigo 200 que a doutora citou do CPC. O raciocínio seria esse? Ou desculpa se eu fiz alguma bagunça aqui. Na verdade, doutor Fabiano, é o seguinte, a lei federal, né, do juizado especial, ela não tem nenhuma normatização em relação à pandemia, porque realmente é uma legislação definitiva. Então, a gente vai aguardar futuramente para tentar ter uma uniformização do procedimento dos juizados. Agora, hoje, na pandemia, a lei já está em vigor, a lei federal está em vigor, só que nós estamos em uma pandemia. Como que vai ser, então, as audiências de conciliação virtuais nos juizados especiais? Ao meu entender, essas audiências devem ser regulamentadas de acordo com o que dispõe o CNJ. Então, ela vai acontecer de forma virtual. Se não houver possibilidade das partes comparecerem à audiência, essas audiências elas não irão acontecer. E aí, nenhuma das partes serão prejudicadas. E, caso haja necessidade, porque assim, existe uma grande diferença. A audiência da conciliação ali, dos juizados, ela está como uma obrigatoriedade do procedimento. A gente tem uma obrigatoriedade. Na justiça comum, aquela audiência do 334, ela não é obrigatória. Então, é perfeitamente possível que as partes possam, de comum acordo, tirar a audiência de pauta. Pelo artigo 200, entendeu? Agora, no juizado, a gente está diante de um procedimento. E aí entraria um estudo mais teórico sobre a flexibilização do procedimento do juizado especial. Será que eu posso, ao invés... E aí eu defendo isso, que sim, que, por exemplo, se eu entro com uma demanda, doutor Fabiano, que só tem prova documental, tá? Eu não vou produzir nenhuma prova oral. E aí... A parte ré, ela tem uma proposta de acordo para mim. O que ela faz? Ela apresenta essa proposta por escrito nos autos. Apresenta a proposta por escrito, eu sou intimada para me manifestar se eu aceito ou não aquela proposta. Se eu aceitar, o juiz homologa. E pronto, extingue o processo com resolução de mérito. Agora, se eu não aceitar, o que o juiz vai ter que fazer? Designar uma audiência. E aí a audiência não vai ser mais de conciliação, vai ser audiência de quê?
de instrução. Ou ele já pode, de forma imediata, se as partes não tiverem prova oral a produzir, sentenciar. Então, eu enxergo, assim, isso faz parte, não sou eu que estou inventando, tá, gente? Isso faz parte de um estudo teórico, diversos doutrinadores trabalham esse tema sobre a flexibilização do procedimento nos juizados. Então, assim, por exemplo, será que eu não consigo aí a intimação da parte via WhatsApp? Será que eu não... Porque eu já vi isso aí acontecendo. O oficial de justiça não está cumprindo os atos, porque não pode. Determinação do CNJ, resolução do TJ tem sobre isso. Então, assim, verdade. Se a gente for parar para pensar, e na verdade é o nosso papel, é o que eu sempre sustento isso, falo para todos os alunos que eu tenho de graduação e também para os meus colegas advogados, que é o nosso papel estudarmos as possibilidades de flexibilização dos procedimentos. A gente não está diante de um procedimento rígido. A gente pode aqui sofrer algumas alterações que não violem o devido processo legal e que a gente chegue ali à efetividade do processo, respeitando aí aquelas normas lá da lei, né, 9.099, os sistemas que tem oralidade, a informalidade, tudo isso está dentro dessa flexibilização. Então, eu acho que a gente poderia seguir por esse caminho. Está mais do que respondido. Mais do que respondido. Eu tenho, inclusive, alguns despachos que hoje o juiz ele pergunta: tem interesse de fazer a audiência virtual ou não? Ou vai aguardar para fazer presencial? Então, para nós, é interessante fazer a audiência virtual. Então, é isso que a doutora falou aí. Estamos de pleno acordo aí. Está respondida a pergunta aí da nossa colega. Alguma outra pergunta? Não, só elogios aqui, a doutora Roberta, muito mais elogios. Depois ela ver com cabosologia aqui, que tem uma aqui que foi minha professora querida. Ih, tá muita coisa aqui, doutora Roberta. Doutora Roberta, pode seguir daí, que essa noite aqui tá prometendo. Hein? Pode seguir, fica à vontade. Vai em frente, doutora. Fazer uma resenha de processo um dia. A gente faz uma sexta-feira do processo. Pode seguir. Aqui não tem tempo, não, tá? Isso aqui não é Instagram, não. Aqui não tem tempo, não. Aqui vai direto. O tempo é a doutora. O Instagram expulsa a gente. Não, aqui não tem tempo, não. Vai em frente. Então, assim, dentro dessa temática, né, das audiências virtuais, acho que o primeiro ponto aí é estarmos atentos às regulamentações que vão surgir posteriormente. A gente já tem uma lei federal, mas a gente precisa, sim, estar atento às regulamentações dos nossos tribunais. E também, na prática, a gente precisa também estar sempre o quê? Brigando pelo respeito às nossas prerrogativas, porque é uma outra questão que eu preciso falar, como eu estou perante os meus colegas, eu acredito que eu vou ter a concordância, é o seguinte: a audiência virtual veio facilitar? Veio, claro que veio, a gente não discorda disso, mas o que não pode é violar as nossas prerrogativas tentando obrigar o acontecimento de uma audiência virtual sem que não haja possibilidade para isso. Se o advogado menciona, ele demonstra que não tem como a parte acessar, ter acesso tecnológico, a conexão está ruim, ou se o aparelho... Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Se você tiver um aparelho iPhone 4, o iPhone não baixa o aplicativo da audiência virtual. Ele não baixa mais. Então, dependendo do seu modelo de celular, ele não vai funcionar. Você pode ter a melhor conexão de internet, mas o seu equipamento não permite o acesso. Então, assim, o que não podemos deixar é que as audiências virtuais, que a tecnologia venha ferir as nossas prerrogativas. Então, assim, isso realmente é um ponto que cabe a todos nós e a gente tem que cooperar um com o outro. Não conseguiu fazer sozinho, gente, liga para a OAB, liga para uma comissão, liga para o presidente, mas não se sinta sozinho nesse momento. Os advogados precisam se unir, precisamos, na verdade, estar com uma atuação coerente perante o tribunal. Porque o tribunal, doutor Jorge e doutor Fabiano, eles recebem todo o aparato. Eles recebem tudo, eles têm assistência tecnológica, eles têm um TI disponível para eles, entendeu? Então, assim, nós precisamos nos unirmos para que a gente possa conseguir ter todo esse aparato.
sabe? Então, é um ponto aí que eu deixo para reflexão dos colegas. Não, sem dúvida, um ótimo ponto, porque prerrogativa, como já diz lá o doutor Marcelo Oliveira, presidente da Comissão de Prerrogativa da Seccional, ela é garantia do exercício. Agora, doutora Roberta, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. As audiências virtuais pelo CNJ, em função da Covid, só deixando claro, porque como tem pessoas aqui que não são advogados, então para deixar claro. Um abraço também aos nossos estudantes. Mas, enfim, as audiências virtuais introduzidas pelo CNJ no período da Covid em todos os tribunais, elas são transitórias e dependem da concordância da parte. Pelo menos nesse ponto, aqui na 15ª subseção, nós estamos fazendo reuniões virtuais, usando o mesmo sistema das audiências pelo Webex, com todos os juízes do trabalho, do fórum, da federal, e isso está ficando claro. As audiências são facultativas, independentemente das condições que a pessoa possa alegar, tecnológica. Aqui em Macaé, especificamente falando, nós temos uma restrição municipal que o advogado não pode trabalhar no seu escritório. Aliás, hoje, por um acaso, foi inserido a inserção do escritório do advogado para poder trabalhar. No caso, em Conceição liberou semana passada, que Samano não tinha sido proibido, então era uma dificuldade a mais, porque às vezes na sua casa você não tem um aparato tecnológico, ou às vezes você tem um aparato, mas não é igual você estar no seu escritório. Às vezes você tem a internet no seu escritório de 100 MB, na sua casa você tem de 30, 20. Então, pela resolução do CNJ, as audiências no período de Covid em todos os tribunais, elas são facultativas e ainda tem a questão do impedimento. Agora, nas audiências do juizado civil, deixando claro, pelo que eu entendi na fala da doutora, não se aplica, ou então me corrija se eu estiver equivocado, não se aplica ao juízo fazendário, ou se aplica? Essa parte eu não consegui entender bem o que a doutora falou. Não, a alteração é da Lei 9.099. Ótimo. O que a gente espera é que haja realmente uma extensão. Foi até o que eu falei para vocês no início, que a Lei 9.099 ela acaba sendo um experimento, né? Exatamente. Se der certo ali, vai para todo mundo depois. É um teste. E assim, seria o correto, né? Até porque a gente trabalha com uma ideia de um microsistema de juizados especiais, né? Então, se a gente tem 3 legislações, se são juizados especiais, apesar das suas peculiaridades, o procedimento não pode gerar tanta confusão assim para nós advogados, né? Mas a gente tem que esperar aí os nossos legisladores. Isso, deve seguir o padrão. O doutor Fabiano falou em relação ao Webex, o CNJ, né? Ele determinou que de preferência se use o Webex. E esse Webex teve um curso recentemente aí, é muito bom e fácil de utilizar. Eu passo isso aí para os colegas advogados, estagiários, e é fácil de utilizar, não é difícil não. Muita gente pensa, é um bicho de 7 cabeças, você fazer audiência virtual e tal, e não é. Pelo contrário, vai facilitar a vida do advogado, vai igualar o advogado do interior ao advogado da cidade grande, da capital. O advogado pode estar lá em São Paulo, a outra parte está aqui em Rio das Ostras, em Macaé, e vai ter igualdade. Então, as audiências virtuais, para os advogados, eu achei excelente. E realmente é irreversível. Não tem outro caminho. Não tem volta. Então, vai ser muito bom. E o que é que eu aconselho aos colegas? Curso de informática e cair para dentro. Porque para a gente, para nós advogados, são excelentes aí esses novos caminhos aí que a pandemia deu. E eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas, né, doutora? Se ele deu, na realidade, vamos seguir, né? Vamos seguir em frente. Eu não tenho dúvida, eu só quero fazer uma ressalva em relação a uma questão, porque, assim, a gente tem, na verdade, posições que nós temos que respeitar também em relação às audiências por videoconferência. Eu, por exemplo, eu defendo a audiência por videoconferência desde que, obviamente, o advogado tenha condições tecnológicas. Se não tiver, não tem como fazer a audiência por videoconferência, até porque o Brasil é muito grande, nós temos realidade muito diferente, né, dos nossos 27 estados. Mas, assim, a audiência por videoconferência, na minha opinião, ela adiantou o que iria acontecer na nossa justiça, mas que a pandemia, na verdade, trouxe uma coisa que iria acontecer no futuro para agora. Até porque a audiência por videoconferência ela já acontecia no âmbito criminal. O âmbito criminal, é óbvio que não é bem exatamente o que nós temos hoje. Né? A pessoa estava presa lá, o juiz estava no fórum e ele ficava lá para fazer audiência por videoconferência. Agora está sendo importado aí para tudo em função da questão da Covid. Mas uma observação que eu queria fazer, o doutor Jorge fez uma observação muito interessante em relação a igualar aí o advogado, o interior da capital, que agora você vai fazer audiência aí
por videoconferência, porque, como já tem muitas pessoas dizendo aí, em que pese, fora o juizado, né? Em que pese ser uma questão transitória a nível de Covid-19 nos outros fóruns, mas já estão dizendo aí que ela veio para ficar. Sem dúvida, é irreversível. Ela veio para ficar. E, na verdade, doutor Fabiano, eu sou a favor também, aí o senhor falou aí sobre a questão dos advogados, né, terem os aparatos, mas a gente também tem que brigar pelos direitos dos nossos clientes. Se eu estiver atendendo uma pessoa que não tem como participar, eu não posso deixar que aquela audiência aconteça. Então, a gente tem que ter razoabilidade. A gente, na verdade, espera do Poder Judiciário também uma empatia em relação a isso, porque não precisa de muito para você ter noção, né? Se o advogado está dizendo que a parte ali não consegue ter acesso, não cabe ao juiz dizer que, por exemplo, basta um simples acesso no computador. Não é assim. Não. A gente vive um país desigual. O nosso país é um país desigual, tá? Então, assim, são questões, né, importantes que a gente tem que destacar aqui, mas tem gente que não tem saneamento básico. Como que vai ter um celular? E são esses assistidos de onde? Assistidos de defensoria, por vezes também fazem parte de ser nossos clientes, tá? Eu tenho um cliente que mora em zona rural e não tem acesso a telefone. Eu não consigo me comunicar para ele. A minha forma de comunicação é falar para ele: fulano, de uma vez por mês o senhor vem aqui no meu escritório, tá? Porque ele não tem telefone. Eu já deixo ele avisado. Uma vez por mês, vem aqui, por favor. É verdade. Em relação ao que o doutor Fabiano falou também, importante, fora isso, que eu vou dar só um adendozinho, em relação à economia, né? Porque, olha só, você tinha uma audiência, um exemplo, para fazer essa audiência em Belo Horizonte, você não vai mais precisar gastar com avião, com hotel, né? Despesas, né? Então, quer dizer, trouxe também uma economia financeira muito grande para os advogados. E na Europa, na França, as audiências virtuais já acontecem mesmo antes da pandemia, um exemplo, o país França, né? Há muito tempo. E hoje é novidade para a gente, mas nós, de repente, vamos fazer uma outra live, vamos dizer, daqui a 2 anos, e já vai ser uma coisa normal, as audiências virtuais. Hoje é novidade, mas daqui a 2, 3 anos já não vai ser. Entendeu? A gente não precisa ir longe, né? Em 2011, com a lei de processo eletrônico, quantos advogados não ficaram indignados? Para que processo eletrônico? Não tem que existir. Enfim, a gente sabe que, na verdade, a gente tem um pouco de medo, faz parte do ser humano ter um pouco de medo do novo, mas a questão toda, assim, que a gente tem que ter em mente é, graças a Deus, a OAB está disposta a nos apoiar, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, se tiver estudante aqui me ouvindo, eu já quero deixar eles cientes que a advocacia é uma classe de luta. Então, a gente ingressa na advocacia para lutar. É uma luta diária. Como guerreiros. Em todos os sentidos. Então, assim, como diz, né? A advocacia não é profissão para covardes. E eu até falei isso. Sobrar o pinto. Eu falei isso esses dias, que eu vi uma entrevista falando que nós temos no Brasil uma república dos bacharéis. São mais de 1 milhão de estudantes de direito, bacharéis de direito, ou seja, pessoas que não pegaram a OAB. Então, a gente está num cenário de profissionais também que encontram uma escassez. Uma escassez de quê? De oportunidades. Então, talvez seja uma orientação aí do ser humano de enxergar nesse mundo virtual uma forma de se propagar, uma forma de realmente participar com qualidade de outros atos que não poderiam, congressos, né? Outras questões aí que a gente pode colocar aí para o advogado se qualificar. Então, realmente, a gente tem que olhar o lado positivo, mas sem esquecer das críticas, né, que a gente tem para o lado negativo para estarmos preparados. A doutora Roberta fez essa observação em relação aí aos profissionais bacharéis, né? Embora também é um tema para uma próxima live, mas assim, eu não posso deixar de pontuar. Aí, essa questão dos bacharéis tem a ver com o exame de ordem, que eles alegam, né, que todo mundo sabe, em relação à questão da prova. Enfim, é muito delicado esse ponto. Há um estudo hoje, não oficial, mas enfim, e que sem o exame de ordem, hoje 1,5 milhão de advogados que existem, seria multiplicado aí por 2, 3, né?
na verdade, em função desses bacharéis. Mas, enfim, todos que têm o nosso respeito também, é claro, em relação a essa questão, mas é um tema para uma outra live, essa questão. Doutora Roberta, fique à vontade. Pode falar, eu acho que a gente já falou os pontos mais importantes, doutor Fabiano, doutor Jorge. Eu acho que a gente conseguiu aí condensar aí as nossas percepções quanto às alterações legislativas, né? Quanto à lei federal, a resolução do CNJ, que é de observância, aqueles pontos do Código de Processo Civil também, que, assim, apesar de ser de 2015, a gente percebe que o código, ele é um código que interage o tempo todo, estimulando a prática de atos processuais de forma online, né? De forma virtual, eletrônica. Então, assim, tudo isso também a gente tem que levar em consideração, que essa leitura, apesar de ter sido estimulada pela pandemia, a nossa legislação ela já é, na verdade, ordenada para fazer a gente praticar atos processuais de forma online, né? Então, acho que foi isso. Olha, muito que foi. Doutor Jorge, alguma pergunta? Não, o pessoal está elogiando o doutor Rossini Fragoso, doutora Mônica Lima, né? Doutora Michele, eu já falei, doutora Júlia Vera, todo mundo muito satisfeito com a live, tá? Muito esclarecedora, e já estão pedindo aí, doutora, para marcarmos uma nova live aí, sobre um outro tema aí. Sem dúvida, vamos fazer sim, né, doutor Fabiano? Uma live aí com um tema aí que esteja, vamos dizer, aí, em evidência e, com certeza, estão pedindo aí uma outra live aí, vamos sim. Vamos combinar isso, sem dúvida. Aí, já aceitei o convite. Macaé já é minha segunda casa, né? Olha, a gente sinta orgulho em ouvir isso, porque a gente fica aqui sempre assim na expectativa de tentar fazer o melhor, obviamente, os advogados, né, convidados, e é o nosso objetivo. Doutora Roberta, uma pergunta. Nessa audiência, né, no juizado civil, por videoconferência, tem ata? O juiz tem que reduzir fazer uma ata, né, do julgamento. E aí pode ser feito, pode ser anexado pelo próprio sistema no processo. E aí essa plataforma que a gente está utilizando, a Webex, ela tem como você compartilhar a imagem, né? Dentro da plataforma. Então, pode ser que seja utilizada nisso, né? Se tem um compartilhamento para as partes darem um ciente. Tá ok, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí, depois, aquela ata vai para o processo. Eu, com essas audiências virtuais, eu espero que não tenha mais desculpa para o juiz atrasar, né? As audiências, né? Sendo virtuais. Mas eu já tive um colega que falou comigo que foi fazer uma audiência virtual e ficou esperando para começar a audiência 45 minutos. Ele até brincou, deve ter sido o trânsito, né? Não é fácil, não. Eu estava pensando aqui, doutor Roberto, voltando à audiência aqui, então, né, propriamente dito do juizado. Você está lá na audiência virtual, né, com seu celular, ou pelo computador, enfim, ou na sua casa, ou no seu escritório, e vamos imaginar que o juiz, obviamente, já estando lá no fórum, enfim. E aí caiu a conexão, ou caiu a energia, a parte vai levar uma revelia? Não. Não pode ser prejudicado isso. Essa pergunta não foi feita. A gente tem que ser comprovado, na verdade, né, essa questão técnica, que eu acho que é fácil da gente comprovar essa questão. Hoje tem como você até... Tem até aplicativos que você faz menção de quanto você está usando da internet. Enfim, existem vários recursos para nós, advogados, também, a gente conseguir fazer essa prova, mas não vai ensejar a revelia, tá? Esse é um E no próprio TRT, doutor Fabiano, em relação à sua pergunta, o servidor ele fica com o telefone das partes, do advogado, tanto do reclamante como da reclamada, ou no caso do civil do autor ou do réu, ele fica com os telefones, qualquer coisa entra em contato para saber por que houve, que caiu aí a conexão e tal. Então, existe um suporte, entendeu, em relação a isso aí, doutor Fabiano. As audiências... Na verdade, doutor Fabiano, a gente tem que entender o seguinte, né?
de uma forma geral, nós não temos bons prestadores de serviço de internet. Nós não temos. Não. Quantos problemas de internet diariamente a gente não enfrenta aí? Seja de conexão por Wi-Fi, banda larga, ou seja por dados móveis. A gente não tem aqui um prestador de excelência, entendeu? Então, assim, isso é um conhecimento notório. Eu não preciso ficar justificando para o juiz que a internet tal é assim, assim, assado. Isso é uma questão que beira o que é o senso comum. Todo mundo sabe. Não existe aqui uma melhor internet. Existe uma menos pior. Né? Então, uma outra pergunta. A nível de internet, só para concluir o que a doutora Roberta falou, doutor Fabiano, a fibra ótica é melhor, porque dificilmente cai. Eu tenho aqui no escritório, é boa porque não fica caindo. Queria agradecer a presença que está entrando aí, doutora Luciana Galo. Rio das Ostras, hein? Grande abraço, doutora Luciana. Grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Naína Pinho também, né? Presente aí na nossa live, mandando um abraço aí. E está dizendo que ainda não fez audiência. Não tem bicho de 7 cabeças não, doutora Naína. Vai fazer e vai dar tudo certo. Tá bom? É tranquilo. Tem uma pergunta aqui da Luciana Galo, Jorge, viu? Qual a pergunta da Luciana Galo? Caso a internet tenha algum problema técnico, como fica? Aí eu já respondi anteriormente. Existe um suporte, o serventuário ele fica com o telefone das partes, dos advogados. Então, se cair, vai entrar em contato para saber o motivo que caiu ou não, entendeu? Se pode voltar, se não pode, dá um tempo para aguardar. Então, quanto a isso aí, o advogado está respaldado porque existe um suporte técnico, entendeu? Do serventuário. Tem uma outra pergunta aqui também da doutora Ana C. Gomes, doutor Jorge. Doutora Ana, qual a pergunta? Não estou visualizando aqui na tela agora. Boa noite. Em Rio das Ostras e Macaé já tem previsão das audiências virtuais? É o que eu falei. Não. Isso. Em Macaé ainda não tem, né? Em Macaé, não, TRT sim. TRT trabalhista, eu já tive... Não, eu estou falando do juizado, né? É juizado essa pergunta, não, né? Sim, juizado ainda não. Não, juizado, Macaé não, mas trabalhista e comum, sim, já está tendo. Sim. Então, eu acredito o retorno das audiências a partir do dia 27 de julho. Eu ainda não tenho nenhuma audiência virtual marcada em Rio das Ostras, doutora. Então, ainda não temos essa posição, mas a partir do dia 27 de julho, provavelmente já vamos ter, sim, alguma coisa em relação a isso aí, doutor. Tá Tem uma pergunta para a Luciana Galo também aqui, ó. Como fica a oitiva da testemunha, doutora Roberta? Está perguntando aqui, ó. Então, a testemunha, na verdade, ela tem que acontecer numa audiência de instrução, né? E não na audiência de conciliação. E aí a gente estava comentando no início, na verdade o legislador ele perdeu uma boa oportunidade de falar também sobre a IJ, né? Porque é uma questão que já poderia ter sido regulamentada. Então, assim, se tem oitiva de testemunhas no âmbito dos juizados especiais, tem que aguardar a IJ. Aí a conciliação não precisa de testemunha. Doutora Roberta, como saber, nessa audiência por videoconferência, que a pessoa que está ou pelo computador ou pelo celular é quem diz que é, uma vez que o juiz não está fisicamente, né, na frente dessa pessoa? Então, doutor Fabiano, isso aí é uma questão que a gente vai ter que verificar como vai ser a normatização por parte dos tribunais. Mas acredito, né, que tenha que ter algum tipo de identificação na questão documental, né, de apresentar o documento, um documento com foto, né, para poder comprovar, validar também os dados que estão cadastrados. Acho que tem que ter, na verdade, uma forma segura, né, disso acontecer, porque, na verdade, o link ele é enviado para o e-mail, né, da parte. Né? A gente também tem que levar em consideração isso. Então, assim, são informações que a parte está colocando ali. Então, se houver qualquer tipo de falsidade, qualquer tipo de situação, a gente tem que adotar até as medidas cabíveis, né, para coibir essa prática. Isso aí, o advogado também é responsável, né? Se o advogado Sim. é responsável, ele recebe o link também. Se ele vai compactuar com a parte, aí já cabe falsidade ideológica, aí já vamos entrar aí para a parte criminal, aí já complica, né? Outra questão,
Uma outra pergunta também que as pessoas fazem muito é se o advogado pode estar junto com a parte nessa audiência por videoconferência, né? Então, na verdade, se a gente não tivesse uma situação de pandemia, doutor Fabiano, eu vejo que se a parte contratou o advogado para ingressar no juizado especial, se a demanda é por lá, o advogado tem que estar presente. Mesmo que seja uma audiência de conciliação, o advogado tem que estar presente. E se por acaso, no momento do ato, né, o advogado não estiver presente, a parte ela pode pedir até para o juiz acionar a OAB. Entendi. Doutor Jorge, tem uma pergunta da Luciana Galo aqui, ó. A doutora respondeu, viu? Já respondeu sobre o oitivo da testemunha. A doutora Roberta já respondeu a doutora Luciana. Não, ela está fazendo uma pergunta agora final aqui, ó. A doutora acredita... A doutora acredita que essa opção... A doutora acredita que essa... futuro. Não é isso? Não entendi qual foi a pergunta. Isso, estou perguntando a doutora Roberta. Seja, então, a doutora acredita que essa opção seja para o futuro, doutora Roberta? A doutora Luciana pergunta. Sim, com certeza. Ela veio para ficar. Inclusive, doutora Luciana, a lei que alterou os juizados, ela é uma lei permanente, né? As questões do CNJ, que estão regulando, por exemplo, a justiça comum, ela é temporária porque tem uma determinação da resolução, tem prazo, né, de validade. Mas a lei a lei federal que alterou os artigos 22 e 23 dos juizados, ela é definitiva. Então, independe da gente estar vivendo pandemia ou não. E a tendência, a gente estava até conversando isso no início da live aqui, a tendência é que isso seja estendido até mesmo para outros procedimentos. Uma pergunta que as pessoas fazem muito: como saber dessa audiência de videoconferência? Vai ter despacho? Vai ser link? Como é que vai ser isso? A pessoa pergunta muito isso, doutora Roberta. O procedimento deve ser que o juiz ele vai determinar isso por despacho, né, que a audiência vai ser por videoconferência, e as partes têm que receber um link de acesso à plataforma indicada pelo tribunal. E aí a parte já se programa antes, de repente, de baixar o aplicativo ou acessar pelo computador, e acessa o link enviado, que vai receber por e-mail, para ter acesso à audiência. A permissão é dada pelo próprio tribunal, né? Então chega pelo próprio juiz ou tribunal, e a parte ela vai se manifestar normalmente, seguindo as ordens que a lei prevê, coitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes, tudo isso. Eu vou até passar para os colegas que no CNJ existe um manual do WebEx, que os colegas que tiverem dificuldade sobre audiências virtuais, pode baixar esse manual, tá? Que vai ensinar como você utilizar essa plataforma do WebEx, que foi indicada pelo CNJ, correto? Então, quer dizer, está tudo ali explicadinho, é só ir no CNJ, a parte de corregedoria, e procurar lá que vocês vão encontrarem. Sem dúvida. Aliás, eu estou usando aqui aqui no nosso escritório fazer reunião entre a gente, usando o WebEx também. Porque a gente vai se familiarizando, né, doutor Fabiano? A gente vai se familiarizando. A mexer ali é importante. Exatamente. Doutor Jorge, alguma pergunta? Doutora Roberta? Vamos às considerações finais? Mas não tem mais pergunta, mas não? Tá tão bom aqui. Então, ali o cachorro da doutora Roberta ali. Então é muito bonitinho, viu? Estamos com 1h20. Bom, surgiu um probleminha de última hora. É a luz. Parece que é a internet dele. Eu acho que ou a luz do doutor Fabiano ou a internet dele. Ele deve ter perdido a conexão do Wi-Fi aí. Essa live vai ficar salva, doutor Jorge? Vem, Pete. Oi, doutora. Essa live vai ficar salva? Eu acredito que sim. Sobe aqui. Você mostrou, eu vou mostrar o meu aqui, doutora. O meu aqui, ó. Essa aqui é a Pete, ó. Ó. Essa é a Pete. É um Rottweiler? É uma Rottweiler, Gente, que linda! É a Pete. É do meu quase do meu tamanho.
Olha, gente, eu acho que houve algum problema com a internet do doutor Fabiano. Eu queria agradecer ao doutor Fabiano por essa live, a doutora Roberta Ramos, tá? Muito obrigado. E vou fazendo as considerações finais, encerrar a live e agradecer a presença de todos que participaram, tá? Foi muito boa a live e em breve marcaremos uma outra. Doutora Roberta, muito obrigado, foi uma honra, viu? Mais uma vez estar com a colega. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigada, doutor Jorge, aí pelo convite, pela confiança de sempre no meu trabalho, pelo incentivo. Isso nos estimula, né, a nos prepararmos, a estar sempre disponível também para ajudar os colegas. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes na live, os comentários de carinho, as dúvidas que nos estimulam aqui a pensar também, a estudar mais. E estou à disposição aí de Macaé, tá bom? Tá joia. E aí eu vou deixar aqui minhas redes sociais, quem quiser me seguir, eu tenho feito várias lives pelo Instagram, doutor Jorge. Meu Instagram é @robertaa.ramos. @robertaa.ramos. Então, quem quiser lá me seguir e participar lá das lives, está sendo bem bacana, tá bom? E eu agradeço aí, doutor Jorge. Doutor Fabiano, muito obrigada. Ele não está aqui, mas já deixo aqui o meu agradecimento pela confiança também. Vocês são incríveis. Muito obrigada, tá? Uma boa noite. Obrigado, doutor Roberto. Boa noite, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Pessoal. Tchau.
Bom, boa noite a todos. Tivemos um problema aqui de energia, faltou energia aqui na localidade onde eu resido, e com isso eu peço desculpa por sendo a razão da minha súbita saída da live. Então, quero agradecer aqui ao Dr. Jorge, da Comissão de Direitos Humanos, à doutora Roberta, pela excelente live realizada, dizer que ficamos realmente aqui agradecidos por um tamanho conhecimento demonstrado aqui em quase 1 hora e, bom, eu fui desconectado 8h30, então quase 1h30, e dizer que conte cada vez mais com a nossa subseção, porque nós estamos aqui para servir. A 15ª subseção, com a abrangência dos municípios de Macaé, Conceição, Quissamã e Carapebus, vem buscando cada vez mais o melhor, atuando aqui com toda a sua equipe e, consequentemente, em meio à Covid-19, sempre buscar o melhor para vocês. Uma boa noite, desculpe mais uma vez pela energia que acabou aqui na minha localidade, sendo então a razão de eu estar terminando aqui essa live aqui somente com a minha pessoa, mas conte conosco, tá bom? Uma boa noite a todos.